Apesar da pandemia ter abalado muito a economia no Brasil e no mundo também, aqui o mercado imobiliário segue aquecido. Houve sim uma transformação diante de novas necessidades das pessoas para moradia. Por isso, há uma oportunidade de investimento, os fundos imobiliários. Sobre isso, eu converso agora com o Alessandro Vedrossi. Ele é sócio-diretor da Valora Investimentos. Olá, Alessandro. Para começar, como é que está o mercado imobiliário nesse momento de pandemia, hein? Bom, Thiago, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui, poder bater um papo aqui sobre o mercado imobiliário de fundos imobiliários. Bom, vamos lá, acho que a gente precisa quebrar o mercado imobiliário em alguns segmentos, né? Você, quando fala da questão da moradia, a gente está falando do mercado residencial. Eu acho que o mercado residencial que a gente viu é quase uma recuperação, né, em V. Quando veio a pandemia, as vendas caíram muito, porém a gente já tem visto uma recuperação bastante interessante e muito puxada pela taxa de juros baixa e pela disponibilidade de crédito, né? A gente tem visto aí um crescimento do volume de crédito imobiliário bastante grande. Para que você tenha uma ideia, se você comparar 9 meses de 2020 para 9 meses de 2019, houve um crescimento de 44% na concessão de crédito pelos bancos SBPE, né? Aí você tem as outras partes do mercado imobiliário que a gente consegue conversar sobre fundos imobiliários, que é a questão dos shoppings, dos escritórios, dos galpões. Aí eu diria para você que cada segmento desse tem se comportado de uma maneira um pouco diferente perante essa crise. De qualquer forma, acho que existem muitas oportunidades e o nosso papel aqui é poder informar o investidor para que justamente ele consiga entender aonde estão essas oportunidades de mercado. Agora, quais são os tipos de investimentos que a gente pode procurar nos fundos imobiliários? Basicamente, existem três grandes tipos de fundos imobiliários. Você tem os fundos de tijolo, que é justamente o fundo que é dono de um imóvel, né? Então, você pensa em um shopping perto da sua casa. O dono desse shopping pode ser um fundo imobiliário, tá? Podem ser shoppings, podem ser hospitais, podem ser escritórios, né? São ativos imobiliários que são explorados através de contratos de locação, de aluguel, né? O outro tipo de fundo que você tem são os fundos de papéis, que são os fundos de CRI, que a gente chama, que na verdade o CRI é um instrumento de dívida. Então, quando a gente pensa em fundo de CRI, a gente está discutindo o crédito imobiliário. Aí é o desenvolvimento e o crescimento do mercado de crédito privado junto ao crédito imobiliário. E por último, tem um tipo de fundo que eu gosto bastante para o novo investidor, para quem está entrando agora nesse mercado, que são os fundos de fundos, né? Eles investem em outros fundos imobiliários. Eu acho que uma grande analogia é você pensar nos fundos de ações, por exemplo, né? Então, você pode comprar ação direto na Bolsa ou você pode investir na Bolsa através de fundos de ações, os FIAs. A questão dos FOFs, né, os fundos de fundos imobiliários, é a mesma coisa. Em vez de você comprar a cota de fundo imobiliário direto, você pode comprar uma cota de um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Então, eu quebraria aí nesses três grandes tipos, que eu acho que já é um bom começo para o investidor, principalmente o investidor que está conhecendo o produto agora. Ô, Alessandro, quanto de dinheiro a pessoa precisa ter para começar a investir em fundos imobiliários? A verdade é que com o crescimento dessas plataformas aí que a gente vê, várias corretoras, né? Hoje em dia, você consegue abrir uma conta numa corretora de graça, você tem custo de manutenção zero, e a verdade é que você pode comprar uma cota de fundo imobiliário a partir de R$ 100, R$ 80, R$ 90, né? Então, é claro, é muito importante que o investidor entenda quais são os custos de negociação, né, disso. Por isso que é importante aí abrir conta numa corretora onde você consiga, talvez, ter um número de negociações de graça por mês, ou que você consiga ter um custo de manutenção baixo. Mas, na verdade, a partir de R$ 100, você consegue comprar uma cota, né? Então, eu acho que é um investimento super acessível, né? Até aproveitando e falar um pouquinho da questão das vantagens dos fundos imobiliários, né? Você consegue comprar, às vezes com R$ 10.000, você compra cotas de N fundos imobiliários. Então, se você comprar, por exemplo, um apartamento, uma sala comercial para você alugar, você pode comprar cotas de diversos fundos imobiliários e buscar uma diversificação muito maior.
Além disso, o rendimento que o fundo imobiliário paga mensalmente é isento de imposto de renda, diferente do aluguel, né? O aluguel na pessoa física, você precisa informar isso no imposto de renda, a pessoa física, você precisa pagar imposto de renda. Se você tiver cota de fundo imobiliário, os rendimentos que você recebe mensalmente, eles são isentos de imposto de renda, né? O ganho de capital, se você vender a cota e ganhar dinheiro, aí você sim tem um IR sobre ganho de capital, mas sobre o rendimento mensal, não. Então, eu acho que isso também é uma vantagem bastante interessante do investimento em fundo imobiliário. Agora, de que fatores depende o retorno desse tipo de investimento? Eu sempre falo que eu tinha um professor no meu mestrado, também foi na faculdade, que falava que a única lei que não se pode revogar é a lei da equação risco-retorno, né? Então, quanto mais retorno, normalmente mais risco. Então, eu acho que o grande desafio para o investidor, né, não é olhar apenas a rentabilidade. É importantíssimo entender a qualidade dos ativos que está naquele fundo imobiliário e, portanto, o risco desses ativos, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no mercado de shoppings. Shoppings fecharam no Brasil inteiro durante a pandemia, né? É natural que agora, nesse retorno, se for pegar os shoppings mais consolidados, mais estabilizados, são aqueles que estão se recuperando mais rápido, né? Portanto, há de se imaginar que um shopping, pensa num shopping grande em São Paulo, né? Ele tenha muito menos risco do que, de repente, um shopping ainda novo no interior, por exemplo, né? Então, é normal que um shopping mais maduro pague uma rentabilidade menor do que um shopping novo, certo? Não é por isso que quem paga menor rentabilidade é pior. Então, a gente sempre tem que entender como é que essa relação risco-retorno dos ativos, né? Isso vale para tijolo, né? Então, quando você olha a qualidade dos ativos, né? Poxa, um prédio AAA aqui na Faria Lima, um edifício classe B na região de Alphaville, por exemplo, você fala assim, poxa, esse aqui tem muito mais inserção de mercado, portanto, é natural que ele pague uma rentabilidade menor do que o outro, né? Quando você vai olhar fundos de CRI, é entender qual que é o tipo de crédito que está naquela carteira, né? E o que eu acho, Thiago, que é muito legal dos fundos imobiliários? A quantidade de informação disponível ao investidor é muito rica. Eu acho que o nível de transparência dos fundos imobiliários está no estado da arte em relação à indústria de investimentos no Brasil. Então, acho isso muito importante. Você vê, a grande maioria dos fundos emitem relatórios gerenciais mensalmente, com detalhamento do que tem na carteira, que tipo de operação, qual o ativo e etc. Então, acho que isso é fundamental. Então, olhar rentabilidade, sim, perfeito, mas precisa entender também a qualidade dos ativos. Acho que esse é um binômio que está sempre andando junto. Qualidade, risco, né, com rentabilidade. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado pela entrevista. Já deu para a gente perceber como é que a gente pode começar a investir nos fundos imobiliários, né? Mas assim, muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até mais.